O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei a porta e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs e que nos acompanham pelas redes sociais. O livro de Esther conta a história de Esther, né? Sabia que o livro de Esther tem dois textos muito diferentes, assim? Não são semelhantes? Encontrados? E qual que é o certo? Os dois. De onde vem essa autoridade? Quem diz que os dois são inspirados? Quem? A igreja, o magistério. Jesus Cristo deixou alguma coisa escrito? Não, só escreveu na areia, mas já apagou a água. Sim? Não deixou nada escrito. Ele deixou o Espírito Santo para o Papa, Pedro e os apóstolos. Sim? Essa autoridade é que Santo Agostinho dizia: eu só acredito na Bíblia porque a igreja diz que eu devo acreditar. Porque como Jesus não deixou nada escrito, só o Espírito Santo diz: aquilo que vocês ligarem na terra, ligarei no céu. O que vocês desligarem, desligarei. Então, a autoridade da igreja é que diz se a Bíblia é inspirada ou não. E isso é importante saber. Por quê? Porque a igreja ficou 1.400 anos sem carregar a Bíblia debaixo do braço. Porque a impressão, para imprimir, foi no ano 1450 e pouco. Os apóstolos não carregavam a Bíblia debaixo do braço. Aliás, não tinha. Quando São Pedro e São Paulo morreram, mais ou menos no ano 64 depois de Cristo, não tinha nenhum evangelho escrito ainda. O primeiro evangelho escrito não é o de Mateus, é o de Marcos, no ano 65 para lá. Então não tinha evangelho escrito. Tinha a tradição oral. E o que garantia a tradição? O Espírito Santo. Entenderam então? Essa história de que tem que estar escrito na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, peraí. Quem que manteve a Bíblia? Quem disse quais são os livros? Tem vários outros evangelhos, sem ser os 4 da Bíblia. Evangelho segundo o proto-evangelho de São Tiago, Evangelho segundo Pedro, Evangelho segundo São Judas, tem vários. E a igreja só reconheceram 4. E foi a igreja católica que guardou os evangelhos ao longo da história. Ok? Então, essa história, eles só falam que nós não seguimos a Bíblia, porque a igreja católica pôs a Bíblia na mão deles. Protegeu contra a invasão bárbara, protegeu contra os muçulmanos, pôs nos mosteiros, guardou, né? Disse quais os livros. Eles só têm os 27 livros porque a igreja católica disse que aqueles são os livros certos. Ela que guardou os 27 livros do Novo Testamento ao longo da história. E depois vem rotar grosso. Por quê? Porque os católicos não têm formação, né? Não sabe argumentar. Ontem eu fiz uma exéquia com 3 pastores. Nunca tinha feito isso. Penso tanto que eu falei de santa intercessão. Né? 3. Comecei falando
Deus não precisaria de nós, mas quis precisar por amor. Senão não precisaria nem de pastor nem de padre aqui para começar a conversa, né, pastor? Se ele precisaria de nós? Não, mas ele quer precisar de nós, porque ele nos ama. Senão não precisaria chamar os apóstolos. Ele podia salvar todo mundo sem os apóstolos ou não? Ele é Deus, mas ele quis os apóstolos. Ele quis que os pais educassem os filhos à fé. Ele quis os padres, porque ama. É igual a mãe que cozinha bem e quer que a filha ajude, mesmo que não faça nada direito. Porque ela ama, é ou não é? Corta tudo errado, o tomate, o pepino, põe o arroz no lugar errado, na hora errada, põe mais água, né? Mas a mãe vai lá e deixa. Por quê? Porque ela ama. O Deus católico ama tanto que sem nós, Santo Agostinho falava, Deus que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Forte isso, né? Se eu largar de ser padre, vocês rezam para isso não acontecer? Muita gente vai para o inferno. E eu mais ainda, né? Por não ter feito a minha missão. Entenderam? Fecha parênteses só porque eu achei interessante ontem os 3 pastores lá. Muito bem. A história de Esther é um rei que foi influenciado por um bendito lá a querer matar todos os judeus. Esther era bonita e o rei perdeu, se separou da rainha Vasti lá, né? E queria uma nova esposa. Mardoqueu, que é o tio que criou a Esther, disse que ela teria chance. E Esther falou para o povo, jejuem para que o rei me aceite. Orem. Olha só, gente. Eu não vejo isso mais nas famílias. Alguém vai viajar, eu não ouço os povos falar, reze e jejuem por mim, ou façam uma penitência. Vai fazer alguma coisa importante da família, vamos fazer uma novena. Quando morre alguém, antigamente, eu não sei se por aqui teve, mas algumas paróquias eu já vi. Na minha nunca teve, mas em outras paróquias eu já vi. Tradições antigas. Quando morria alguém católico, a família reunia e rezava uma novena para aquela alma com a foto da pessoa e rezava o terço. Você já imaginou? Se todas as famílias fizessem isso, o que essa alma não receberia de graças? Colocar a intenção da missa, né, pela alma, rezar a novena em família, um terço com a foto, pedindo para Deus ter misericórdia. Tudo tem se perdido. Não se reza para comer, não se reza para nada. Nada. Tá? Por isso nós estamos pagando um preço alto. O capeta tem achado espaço fora do comum, né? Porque nós damos brecha. E realmente Esther foi lá e conquistou o rei. Acabou que ele matou o que queria matar os judeus. Esther é a prefiguração de Maria. Maria, assim como Esther salvou o seu povo judeu, Maria salvou o povo, nós, do pecado. Ah, quem salvou foi Jesus. Mas através dela, criatura. É assim, ó. É ridículo, gente. Maria nunca tira nada de Jesus. Ela é toda Jesus. Ela é a mãe, ela gerou junto com o Espírito Santo. O Salvador veio por ela, por isso que ela é corredentora. Ela é uma discussão assim, não precisa discutir isso. Saiu um documento aí que não era para falar, mas depois ele falou que não, pode falar um pouquinho. Porque, na verdade, não tem como tirar esse dela. Deus, da mesma forma, Deus poderia ter feito Jesus do nada, igual fez Adão? Hã? Sim. Poderia, mas ele quis passar por uma mulher. Antes da criação do mundo, ele já imaginava Maria e o seu sim. Maria ela era livre? Sim, ela poderia ter dito não. Ela é livre. Mas disse sim, Deus já sabia. Você sabe que Deus já sabe que eu vou para o inferno ou não? Ele já sabe. Ah, mas e o livre-arbítrio? Muitos teólogos criticam isso. Não, porque tem um livre-arbítrio. Mas Deus
é eterno. Para ele, passado, presente e futuro é uma coisa só. Eternidade é a posse simultânea e perfeita de uma vida sem fim. Ou seja, Deus já sabe o que nós vamos fazer no futuro, apesar de nós sermos livres. Uma coisa é dar um nó na cabeça, porque o ser humano não consegue entender como é que ele vai prever o que eu vou fazer se eu sou livre. Mas em Deus pode, ele sabe. Quem está nascendo hoje, ele sabe se vai para o céu ou para o inferno. E é por isso que ele investe nas pessoas que ele sabe que vai abrir o coração para os dons. Deus pode, por exemplo, investir em alguém que tem um coração aberto a ele antes, né, dar mais dons, porque sabe que vai corresponder. A quem tem, será dado mais. A quem não tem, será tirado até o que tem. Não é bíblico? Sim. E o evangelho? Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei a porta. Aqui está dizendo para pedir a Deus. Rezar. Uai, e os pedidos que você não recebe a graça? Não, ou pelo menos objetivamente, você não vê a graça recebida. Aí, São Tiago explica, se vós pedis e não recebeis, ou vocês pedem no orgulho, na vaidade, ou algo que não seja essencial para a salvação. Então, Deus pode conceder ou não. Ok? Então, qual é o jeito certo de pedir? Senhor, me ajuda a isso, mas que seja feita a tua vontade. Quanto mais você, e também tem um aspecto, quanto mais você renuncia a si mesmo, morre, mais quem pede em você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala através de você. A oração em línguas, na renovação, é um passo muito forte para o abandono, né? De você não conseguir expressar mais o que você quer e se abandona para que o Espírito peça em você. Isso é um fato, né? Então ela é um sinal forte que você se abandonou naquilo que Deus quer. Quem diz, você dá um filho pede um pão, você dá uma pedra, um peixe, e você dá uma cobra, né? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos filhos, só que tem uma coisa, mesmo que você não receba exatamente o que você está pedindo, se você está em oração pedindo alguma coisa, você recebe a graça de alguma forma, que você não viu, mas melhor do que você pediu. Não existe oração sem resposta, sem alguém sem que Deus responda. Entendeu? Ou não? Então, a oração. E outra dúvida que o povo fala, não adianta rezar, porque Deus não muda. Adianta sim, porque Deus já criou o mundo pensando em mudar a sua história se você rezar e combater. Então isso não é, Deus já prevê, já é previsto que você mude a sua história com a oração e o jejum e a sua entrega. Eu tive uma experiência de dons carismáticos quando eu estava começando a minha conversão. Estou dando esse testemunho porque tem gente que não acredita. Eu pedi, não é isso? Carismáticos. E uma das coisas que Deus falou comigo é, meu filho, estou reescrevendo a sua história. Estou reescrevendo a sua história. Ou seja, eu entreguei minha vida para Ele e agora Ele vai reescrever. A partir do momento que você reza e se entrega, Deus já previa que Ele muda a sua vida. Família que reza é uma coisa. Vai morrer? Vai. Vai sofrer? Vai. Mas não tem nada a ver com morte e sofrimento de família que não reza. Nada a ver. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Quem reza, quem tem vida sacramental, mesmo que sofra e morra, está vivendo uma vida sobrenatural. Deus dá os dons, Deus dá sabedoria, Deus dá a fé, Deus dá a salvação, dá tudo. Não tem comparação. Então, não se iludam. Tem algumas igrejas aí que falam que vai tirar o sofrimento e a morte. Quem? Quem vai ficar para a semente aí? Não se iludam com isso aí.
Ninguém vai se iludir que você vai rezar e acabou o sofrimento e a morte. Não. Mas a forma que você vai viver o sofrimento e a morte é completamente diferente. E eu quero terminar a homilia com esse versículo. Mateus 7:12, famosíssimo. A regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Se vocês querem viver bem o cristianismo, quando você fizer algo, você pensa, eu queria que fizesse isso comigo. Quando você vai fofocar de alguém, eu queria que alguém fofocasse de mim. Quando você vai fazer uma calúnia de alguém, eu queria que alguém caluniasse sobre mim. Quando você vai dar o cano na loja, aquelas notinhas que vocês fazem lá e finge que não existem essas notinhas. Tem isso aqui? Hã? Você queria que fosse feito isso com você? Quando você vira a cara para alguém de mágoa, você queria que isso fosse feito com você? Quando você maltrata alguém, quando você esconde alguma coisa de comida no Araguaia, quem que vai para o Araguaia e põe aquelas bolsinhas térmicas que está só na sua barraquinha lá, que ninguém toma? Hã? Tem ou não tem esses trem? Compra rinco para todo mundo, uma coquinha na barraca. Tem não? Você vai escondendo os trem. Você queria que fosse feito escondido de você? E tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas. A regra de ouro é, eu queria que isso fosse feito comigo. Se você fizer isso, dificilmente você vai ferir muito as pessoas. Claro, gente, eu sei que tem gente que dá o cano aí, ou que está devendo, pegou dinheiro emprestado, porque houve um acidente aí, um problema, né? Mas eu sempre digo, se você deve a alguém, deve à loja, e o que você previa não aconteceu, você não consegue pagar, vai lá todo mês e fala, ô fulaninha, gente boa, me perdoa, mas eu vou te pagar. Eu estou só juntando um dinheirinho e você faz um esforço, não fica gastando com supérfluo até pagar. E dá satisfação. Agora, você fingir que a pessoa não existe, que a notinha não existe, isso é grave. Ok? Então, não faça com os outros o que você maltratar um empregado, um funcionário. Você queria que fosse feito com você? Não pagar o salário justo. Você queria que fosse feito com você? E assim pode falar o dia inteiro o que você não queria que fosse feito com você. Mas por que você faz com os outros? Que Nossa Senhora nos dê a graça de sermos cada vez mais caridosos e amáveis.